Olá pessoal, neste vídeo eu vou falar um pouco sobre suporte Vector Machine, né? Mais uma ferramenta aí para a gente utilizar em nossos problemas de Machine Learning. A SVM ele é um modelo bem interessante, é um modelo clássico, né? Ele, digamos, trouxe bons resultados, né? Na década de 90, nos 2000, né? Antes do surgimento das Deep Learners, esse modelo era um modelo de bastante sucesso, beleza? Então é um modelo bem, digamos, um modelo que tem bons resultados, né? Um modelo, é, como, acho que eu posso dizer que ele é um modelo bem otimizado, né? Ele tem uma forte teoria, né? Por trás, né? Que é baseado na teoria do aprendizado estatístico, então tem um fundamento estatístico matemático muito bom, né? Tem um embasamento estatístico e matemático muito bom e eu posso dizer que esse modelo, né, ele visa encontrar condições matemáticas para a escolha de uma função que separe os dados a serem aprendidos em problemas de categorização, né? Então, o contexto inicial, né, da SVM, ela surge aqui nesse contexto, né, em que eu tento criar condições matemáticas, né, para escolher uma função que consiga separar bem eh, dados em um problema de categorização, né? Um problema de classificação, né? Então tem duas categorias, por exemplo, eu quero separar bem essas duas categorias usando uma função. E aí, como é que eu encontro a função, né? Como é que eu encontro, digamos, os parâmetros dessa função, né? Como é que eu configuro essa função de modo que eu consiga ter um bom resultado aí na classificação. Então, se a gente lembrar um pouquinho lá do, da regressão linear, né, na aula de regressão linear, a gente falou um pouquinho sobre a ideia de minimizar o erro, né, o erro de treinamento, né. Então, a gente vai tentar criar uma função de custo, né, uma função em que eu consiga, minimizando essa função, ou seja, minimizando o erro de treinamento, eu consiga maximizar a capacidade de generalização do classificador, né? Então, é nesse sentido. Então, observem que esse conceito de função, né, que de certa forma está relacionado a um custo, né, que está relacionado a um erro de treinamento, quando eu minimizo esse erro, né, considerando, né, a capacidade de classificação dele, né, a qualidade da classificação, ou a capacidade de generalização, à medida que eu vou diminuindo consigo criar uma função que consegue minimizar esse erro, né, a partir da modificação desses parâmetros dessa função, eu consigo avançar aqui no treinamento desse modelo, né. Então é um conceito aí bem interessante, né, usar uma função de custo para, considerando alguns parâmetros do modelo, né, modelo matemático, eu consigo mudar esses parâmetros e encontrar um mínimo, né, um conjunto de parâmetros que minimiza o erro e tem o menor erro, né, nesse caso, né. Algumas características que relevantes sobre a SVM. Posso dizer que ela tem uma capacidade de generalização elevada, né. Então, de modo geral, é um modelo que evita overfitting, né, principalmente fazendo uma comparação com a MLP clássica, né. Ela tem o processo de treinamento geralmente é mais rápido, né, menos custoso e, de modo geral, tem menos, né, gera menos overfitting, né. Então, comparando com a SVM e a Multilayer Perceptron, a SVM clássica, né, tem normalmente a SVM geralmente dá melhores resultados do que a Multilayer Perceptron clássica, né, com um treinamento backpropagation clássico também, né. Então, posso dizer também que existe uma boa robustez para a categorização de dados, né, em uma dimensão elevada, né. Então, quando a gente tem um vetor de característica, né, uma amostra com várias características, esse modelo, a SVM, ainda se apresenta robusto, né. E também, assim, reforçando a ideia de que a gente tem uma teoria estatística, né, e matemática bem estabelecida, né.
Então, assim, a teoria por trás é uma teoria bem estabelecida e a gente tem aqui uma certa prova de convergência, né? A gente consegue, digamos, mostrar que esse modelo, matematicamente, ele é, garante bons resultados, né? Digamos assim. E de onde é que vem aí os principais conceitos, né, por trás do, digamos, do funcionamento da SVM, né? Aqui eu vou falar uma ideia, falar mais no termo de intuição, né, uma breve introdução, e a gente tem aqui o conceito de margem de separação, né? Então a gente tem essa margenzinha pontilhada aqui, tá vendo? Nessa figura, que também tem uma margem pontilhada, né? E aí a gente chama essa aqui de margem de separação, certo? Aí a minha ideia aqui, né? Na verdade, a margem de separação aqui, e eu tenho, na verdade, o hiperplano. Na verdade, eu quero falar mais primeiro do hiperplano, né? Considerando eu tenho essa margem aqui de separação, e dentro dessa margem, ela é construída a partir desse hiperplano, né? Então, eu tenho um hiperplano e eu vou construir uma imagem para este hiperplano. Né? Essa reta aqui pontilhada. Reta pontilhada, as margens aqui de separação. Margem de separação. Aí o que é interessante é que, se a gente lembrar um pouquinho lá da, da regressão linear, eu vou tentar criar uma reta, né, na regressão linear que se encaixe perfeitamente nos dados, né? Aqui no caso, eu vou criar uma reta que divida, né, com o menor erro os dados, né? Então, por exemplo, se eu traçar uma reta muito distante aqui, né, posso ser aqui, só para traçar uma reta aqui, ó, eu vou ter até um erro pequeno para classe 1, mas eu vou ter um erro muito grande para classe 2. A mesma coisa se traçar uma reta lá de cá. Um erro muito pequeno para classe 2, né? Aqui no meio, por exemplo, um erro pequeno para classe 2, mas um erro muito grande para classe 1. Se eu consigo encaixar perfeitamente uma reta aqui, ó, no meio desses dois conjuntos, eu vou conseguir, digamos, ter um erro mínimo aí, né? Só que aí tem uma ideia aqui bem interessante também, né? Então, posso dizer que pode existir muitos hiperplanos, né? Posso existir vários hiperplanos, mas pelo menos um vai ser o melhor que os outros, né? Imaginando até esse espaço aqui de duas dimensões, né? Então, eu tenho dois conjuntos, consigo separar melhor esse conjunto e vai ter um hiperplano que vai ter essa melhor separação, né? Esse menor erro possível de classificação entre essas duas classes aqui, né? Aí, outro detalhe interessante é, quanto maior a margem, né? Quanto maior a margem de separação dessas duas classes, né? Desses dois conjuntos aqui, né? Classe 1 e classe 2. Então, quanto maior a margem, significa que realmente eu encontrei um hiperplano ótimo, né? A maior margem está realmente relacionada com um hiperplano ótimo, certo? Então a gente também tem esse conceito aí ó, de margem de separação, né? Quando maior essa margem aí, né? Quanto maior essa margem aqui de separação, né? Maior será o meu, melhor será o meu resultado aí de treinamento desse modelo, né? Aqui só para ilustrar, aqui claramente a gente tem aqui ó, no meu hiperplano, tem essa margem de separação aqui, né? Então aqui eu consigo ter uma maior margem. Observe se eu inclinar aqui essa reta, eu vou diminuir bastante, vou diminuir consideravelmente a minha margem de separação. Né? A margem de separação é a margem que separa os elementos de uma classe, né, em relação a esse hiperplano. Né? Então, em relação a esse hiperplano aqui, eu tenho essa margem aqui que encosta, digamos, que fica próxima, né, em paralelo a esse hiperplano e mais próxima do elemento mais próximo do hiperplano. Né? Então, com essa matemática, não estou pensando, eu falei aqui de forma abstrata, mas colocando essa matemática, né, para funcionar, eu vou conseguir construir esse hiperplano, encontrar esse hiperplano aqui. Ok? Ok, mas aqui a gente falou, né, quando eu falo em reta, eu falo em problemas linearmente separáveis. Traço uma reta,
consigo separar esses dois conjuntos com a reta. Mas se esse conjunto, né, não for linearmente separável, eu não consigo traçar uma reta aqui para separar esses dois conjuntos. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que aplicar uma transformação no espaço de entrada, né, nesse espaço de dados. Então, tem espaço aí de entrada, espaço dos dados. Eu vou ter que gerar uma transformação nesse espaço, né, aplicar uma matemática em cima desse espaço e gerar um novo espaço que eu vou chamar espaço de características. Então, tem os dados iniciais, aplico uma matemática em cima desses dados e geram uma nova, digamos, uma nova representação para esse elemento. Né? Ele vai ter outros números, né? Outro vetor representando aquele vetor inicial. Né? Então, outros números representando aquele número inicial. E aí, ó, o que é interessante é que quando eu aplico essa transformação nesse espaço de entrada, nesse novo espaço, nesse que eu vou chamar de espaço de características, esse conjunto pode ser linearmente separável, né? Pode se tornar linearmente separável. E aqui, ó, que interessante. Então, acho que quem não gostava de matemática, agora, depois dessa mágica aqui, vai ser impossível não gostar, né? Imagine aí, ele pega aqui pontos no espaço. Vamos imaginar aqui um 2D, né? Tem pontos aqui no espaço 2D, que não tem como passar uma reta aqui nesse espaço, uma reta só. Passar uma reta só aqui nesse espaço e separar esse conjunto azul desse conjunto vermelho, né? Mas quando eu aplico uma transformação, né, aplico uma matemática aqui, um cálculo matemático em cima de cada um desses elementos, né? Eu gero, né, eu faço esses elementos aqui irem para uma outra, digamos, outros valores, né, outros valores numéricos aqui desses vetores, e até um pouquinho maior a dimensão dele, né, aqui em dimensão 2, passa para essa dimensão 3, né? Posso aumentar a dimensão um pouco, né? E aumentei a dimensão, aí o que é interessante agora eu posso passar uma reta, né? Só que aqui uma reta é um hiperplano, né? Uma, uma superfície reta, né? Um hiperplano. E eu consigo é, separar perfeitamente esses dados que naquele espaço anterior, né? Naquele espaço de entrada, ele não era linearmente separado. Mas nesse espaço aqui de características, né? Ele passa a ser linearmente separável. Então, tem uma matemática aí bem interessante por trás e que faz com que a ICVM, né, ela seja relativamente robusta e tenha aí um embasamento matemático forte, né? E ok, então que matemática é essa, né? Que mágica é essa que faz com que os meus dados que antes era linearmente inseparável, né? Linearmente não separável, passa a ser linearmente separável. Essa mágica chama-se função de kernel, né? Então tem essas funções aqui de kernel que, digamos, mudam os valores dos vetores, né? Entre um espaço de entrada para um espaço de característica, né? Então nesse novo espaço de característica, esse vetor ele passa a ter novos valores e esses novos valores, como a gente viu anteriormente, eles passam a ser linearmente separáveis, né? E então essa função de kernel, né, é que faz faz essa transformação, né? Ela pega de um espaço, né, linearmente não separável e manda para um novo espaço com o intuito de tornar linearmente separável, né? E aí aquela reta, né, aquele hiperplano ótimo é, é calculado sobre esse novo espaço, né? Que a gente chama aqui espaço de característica. Aqui outra figura, né, só para ilustrar esse processo, né? Eu tenho aqui, ó, um conjunto, né, que se eu passar uma reta aqui, ó, dificilmente eu vou conseguir separar perfeitamente todos, né? Mas aqui eu aplico uma funçãozinha matemática aqui, ó, que aí nesse novo espaço, né, nesse espaço de características, eu tenho uma reta que é, permite, né, separar linearmente esse conjunto, né? Acho que a visualização, digamos, 3D, essa aqui fica bem interessante, né? Consigo fazer essa transformação aqui, né? Aqui, olhando em termos de funções, ó, apliquei a funçãozinha aqui, considerando essa função, passo uma reta e separo. Beleza? Agora, o que pode ser essas funções aqui de kernel, né? Só para dar dois exemplos rápidos, né? A gente tem
uma função polinomial, né? Pode ser um exemplo também de função de kernel, ou uma função de base radial, Radial Base Function, RBF, né? Uma função de kernel RBF, que aqui, ó, ela tem uma, um formato como se fosse um chapéu, né? Uma distribuição aqui de, de, de probabilidade, né? Uma função muito usada em probabilidade. Um chapéuzinho aqui, beleza? É só para entender, mas aqui é uma função que ela é não linear, né? E aí, aplicando essa transformação, eu consigo chegar nesse novo espaço, né? Espaço de característica. Só exemplificando, né? Quem tiver um pouco mais de curiosidade pode dar uma pesquisada sobre essas funções de kernel aí e sobre a matemática por trás dela, né? Aqui é só para ilustrar, né? Dar uma direção, direcionamento. Beleza? Aí eu vou falar um pouquinho mais aqui sobre essas funções de kernel, RBF, né? Radio Based Functions, né? Elas são muito utilizadas em aprendizagem de máquina, né? Muito recorrente aí em muitos modelos. Eu posso dizer que as funções RBF elas são mais flexíveis, né, do que a polinomial, e tem dois parâmetrozinhos aqui, ó, o parâmetro gama e o parâmetro C, né? Então, assim, quais no algoritmo, né, suporte vector machine, né? Eu posso escolher aí a função RBF, né? E nessa função RBF eu vou usar esses dois parâmetros praticamente aí para configurar essa função, certo? Ou esse modelo aí de matemática, né? Ou esse modelo de algoritmo, esse algoritmo de machine learning. E aí o que é interessante, a gente pode fazer uma análise aqui prévia, né? Uma análise aqui mais intuitiva, né? Ou um pouquinho uma análise até um pouco matemática aqui do que acontece se eu alterar esses parâmetros, né? Então, se eu alterar o parâmetro gama, né? A tendência é que valores mais altos eles consigam ter mais flexibilidade em adaptar-se aos dados, né? Então, valores mais altos do gama, mais flexibilidade para se adaptar aos dados, né? Porém, a flexibilidade de se adaptar aos dados, né? Se for dados um pouquinho ruidosos, eu posso me adaptar a ruídos, né? E ao fazer essa adaptação a ruídos, eu posso correr o risco de cair em um overfitting, né? E o parâmetro de complexidade, né, o C, ele também tem esse comportamento um pouco parecido, né? Valores muito altos proporcionam uma geração assim, vamos dizer, uma produção, ele produz modelos mais complexos, né? Acho que mais elaborados, né? Que é modelos que conseguem se adaptar melhor aos dados de treinamento, né? Só que aí também a gente pode correr o risco, né? De fazer cair no overfit. Por outro lado, né, se a gente usar um C muito baixo, a gente vai entrar também num underfitting, né? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio aí entre valores altos e baixos, né? Ok, aí você pode perguntar, ok, professor, mas como é que eu vou escolher esse gama e esse C, né? A gente tem valores sugestivos, né? Mas a gente tem que realmente fazer uma investigação. Não tem um valor ideal, né? Cada problema tem uma complexidade, né? Então, cada problema vai ter o seu valor adequado, mais adequado, né? Para gama e C, né? Problemas muito simples, né? Talvez um gamas menores e C menores também, problemas que a complexidade é baixa, você não precisa colocar valores muito altos de gama de C, né? Mas, assim, a depender da complexidade do problema, você realmente vai depender de como os dados se distribuem no espaço de entrada, né? Como é que estão essas margens de separação, digamos assim, né? Como é que é montada essas margens de separação. Aí você vai ter um pouco mais de trabalho para fazer a escolha do gama e do custo. Beleza? Vamos lá. Ok, onde é que eu posso usar SVM? Então eu tenho modelos. Aqui o legal da SVM, né? Que ela já é um modelo clássico e já tem uma evolução bem interessante. Então tem modelos lineares, modelos não lineares, né? Eu tenho modelos para classificação, tenho modelos para regressão, né?
modelos para reconhecimento de padrões de modo geral. Então, assim, eu tenho uma variedade de modelos, né, de implementações do algoritmo SVM, né, do suporte Vector Machine. Pronto. E aqui só para assim, não ficar tão abstrato, né, eu falei um pouquinho lá daquela matemática, né, do kernel, né, e aí eu estou trazendo aqui um exemplo bem simples, mais didático, para tentar mostrar aquela intuição, né. Então, a gente tem aqui, ó, uma distribuiçãozinha aqui de pontos, né. Eu tenho aqui, ó, uma, como posso dizer, pontos vermelhos e pontos verdes, né? E aqui eu não posso definir digamos, eu não posso passar uma reta aqui, ó, em nenhum desses, ou marcar um ponto. Não posso marcar um ponto ou definir um hiperplano, vamos chamar de hiperplano. Não consigo passar um hiperplano em nenhum local aqui que eu consiga separar perfeitamente o conjunto azul ou o conjunto vermelho do verde. Então não existe esse hiperplano aqui, certo? Mas o quê? Será que eu consigo fazer uma operação matemática, né? Ou seja, criar uma função matemática em que essa função matemática ela transforme essa linha reta aqui, né? Bem, se chamar aqui uma linha reta, em uma curva. Será que existe, né? Será que vocês já viram isso? Será que se a gente pensar lá na equação do segundo grau, né? Aquela equaçãozinha que a gente viu lá no segundo grau, né? Que é o que está relacionado com x ao quadrado, né? X ao quadrado mais ax ao quadrado mais bx mais c, né? Aquela velha equaçãozinha ali, amiga nossa de sempre. Então, será que se a gente pegar aquela equação, né, e tentar criar uma função de kernel em cima dela, a gente consegue fazer essa, digamos, transformação de espaço? Né? Então, vamos pensar aqui. Então, vou fazer aqui, aplicar uma função de kernel, né, em uma função polinomial, né? Um polinômio simples. Polinômio x2, né? Então, pego esse valor x1 de entrada, aplico dele uma operação simples, né, de transformação simples, né, de x ao quadrado. E aí eu encontro um novo, vamos chamar de um novo espaço aqui, né, que está simplesmente representado por x2, né, só que agora nesse x2, né, x2 em relação a f, né, a minha saída aqui, né, a y, né, aqui eu vou ter agora um novo, digamos, uma nova distribuição, né? E aí o que é interessante é, ok, será que agora nesse novo espaço, nesse espaço de característica agora, né? Esse feature space, será que eu consigo traçar um hiperplano? Ok, então aqui eu consigo, tá vendo? Traçar um hiperplano que separa, né, da melhor forma possível esses dois conjuntos, né? O conjunto vermelho do conjunto verde. Beleza? Então aqui assim tem uma intuição, uma ilustração, né, através de uma matemática muito simples, só para mostrar essa ideia, né, esse conceito aí de transformação de espaço. Né? Esse aqui é uma transformação de espaço. Tem esse espaço aqui, os dados são distribuídos em uma linha reta, passa a ser distribuído em uma forma parabólica, né? E aqui agora eu consigo passar uma reta que separa perfeitamente, né, esses dados que antes eram linearmente separáveis, né? Então observem que a intuição por trás de lá não é tão complicada, né? É claro que quando a gente vai partir para os cálculos matemáticos, a gente vai ter um pouco mais de trabalho, um pouco mais de detalhe, né? Mas aqui eu tentei abstrair o máximo para que ficasse, para que a intuição, né? Para que o conceito ficasse claro. Beleza? Então, é isso, pessoal. A gente viu aqui, ó, só para fixar aqui alguns pontos, né? A gente viu a Support Vector Machine, né? A gente viu alguns conceitos iniciais, né? Eu vi aquela ideia do hiperplano, né? A margem de separação. Na SVM linear, eu posso, né, encontrar ali aquele hiperplano que separa da melhor forma possível, digamos, dois conjuntos, né, linearmente separáveis. Só que aí se os dados tiverem uma distribuição um pouco mais complexa, né, se eu não conseguir separar por uma reta, então eu vou precisar de um recurso matemático um pouco mais sofisticado. Então aí surgem as funções de kernel,
né? E a partir das funções de kernel a gente gera um novo espaço, um espaço de característica. Nesse espaço de características, eu consigo agora gerar um novo hiperplano, né? É possível que eu consiga, né? É mais provável que eu consiga, né? Com essa transformação linear, com essa função de kernel, né? Gerar esse novo espaço e traçar um novo hiperplano. Beleza? Então, em resumo, né? Os pontos, né? Os conceitos mais importantes são esses. E aqui eu no finalzinho mostrei esse conceito a partir de uma matemática bem simples, um exemplo bem simples de como isso funciona. Ok? Então, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.